Olá, eu sou a Nani Belin, fotógrafa de newborn na cidade de Cascavel, e hoje vou estar mostrando um pouquinho sobre a variação de pose no baldinho, sobre a variação das poses e entre essas poses a variação de toquinha, ursinhos, headband e os acessórios que a gente tem. Nós vamos iniciar já com a Sofia, que vocês já devem ter conhecido ela. A nossa modelo, tá? E a nossa modelo, ela só não chora. Ela é bem tranquila, mas ela faz as poses todas bem certinhas e bem bonitas. Gente, eu tô colocando ela como uma boneca, tá? Mas normalmente eu não coloco o bebê assim no meu colo. Eu vou iniciar mostrando pra vocês o que a gente coloca dentro do balde, tá? Em relação à Sofia que eu tenho aqui, ok? Porque também a gente muda de bebê pra bebê. Então, eu vou colocar um posicionador bem nas costinhas do bebê, que vai ficar mais ou menos aqui assim. Mas antes eu ainda coloco algo embaixo, tá? Eu tô colocando apenas as layers. E aí eu coloco a parte que vai ficar de bonito. Mas eu tenho alguns outros a mais aqui dentro, que são os de apoio, que pode ser que eu precise ir para a cabecinha do bebê, para o bebê subir, tá? Ou apenas dos lados, alguma coisa assim. Eu sei o tamanho dela, por isso que eu já coloquei um posicionador embaixo. Mas dependendo do bebê, quando o bebê tem 2 quilos, 2,5 kg, mais ou menos, que são bem pequenininhos, às vezes a gente precisa colocar mais apoio embaixo. E quando os bebês são bem grandes, a gente precisa tirar o apoio de baixo, ok? Agora eu vou estar enrolando ela, que essa é aquela pose de cima para baixo, tá? É onde eles ficam totalmente enroladinhos e bem aconchegados. Eu normalmente posiciono eles nas minhas pernas, onde eles ficam bem aconchegantes, bem aconchegadinhos. E aí eu vou enrolar ele com um wrap de amarração, que ele é um wrap de malha. E ele é só para dar a segurança para o bebê. Claro que eu estou soltando o nosso bebê aqui livre, leve, solto. Mas o bebê de verdade, ele tem os reflexos, como já foi falado muitas vezes. E o auxílio do assistente nessa hora é importante, que ela esteja do seu lado, segurando as mãozinhas do bebê para que ele não tenha esse reflexo. Então, numa aula mais pra frente eu vou estar ensinando a forma correta de estar amarrando no wrap. E hoje eu vou só mostrar mesmo a parte onde a gente consegue fazer várias variações tendo apenas um balde, tendo apenas uma layer, tendo apenas uma headband, uma touquinha, pouca coisa e a gente consegue fazer bastante fotos diferentes, ok? Deixando o bebê bem amarradinho, bem aconchegadinho, vocês podem ver que ele não ficou bonito. Mas essa parte, ela não aparece. E é onde dá a maior flexibilidade pra gente estar mudando os wraps que vão em cima, os wraps que são os bonitos, ok? Então eu vou pegar agora o X-Cloth, que ele é pra dar um acabamento em cima. O X-Cloth, ele é de ficar mais jogadinho assim mesmo, ok? Então a gente vai deixar ele jogadinho aqui no bebê. Eu mantive a composição meio parecida, meio combinando, tá? Mas como a Sofia, hoje a Sofia é menininha, a gente vai usar uma headband nela e uma touquinha também, ok? Essa parte de baixo do bebê normalmente não aparece. Então, a gente não precisa deixar ela tão bem acabadinha. E pra gente colocar o bebê no baldinho, é bem tranquilo, mas sempre o auxílio da assistente é super importante. A Sofia, a gente já consegue encaixar ela certinho porque ela é super modelo nossa. Mas quando os bebês que a gente não sabe o tamanho deles, de quilos, centímetros e tudo mais, muitas vezes a gente precisa do apoio aqui, certo? Ou do apoio um pouquinho mais pra frente ou um pouquinho mais ao lado. Então aqui eu preciso somente mais esse aqui, que eu coloco atrás da cabeça da Sofia, pro rostinho dela ficar nessa posição mesmo. Como a Sofia é apenas uma boneca, Sofia, aguenta aí que eu vou pegar na sua testa. E a gente vai esconder essa parte aqui
que é só para o posicionamento. Podendo deixar essa parte mais pontudinha ou arredondada dentro do balde também, isso vai do gosto de cada fotógrafo. Mas essa é uma dica bem legal, bem bacana, tá? Essa seria o posicionamento de cima para baixo, onde a gente pode também tirar o wrap de baixo e deixar ele mais jogadinho dentro aqui para dar um volume a mais, tá? E a angulação dessa foto é de cima para baixo. Digamos que a Sofia seja o Eduardo agora. Então eu iria fazer uma foto dele assim, bem de cima, mais de ladinho, com as mãozinhas assim. E aí, para variar essa pose, sem nem mexer o bebê, eu posso estar colocando o ursinho na mão dele, tá? Encaixando o ursinho no meio das mãozinhas. Ah, mas como que ele fica com os dedinhos segurando? Gente, eles têm os reflexos palmares, que é o fechar da mão. Então a gente abre a mãozinha do bebê, encaixa o ursinho e faz ele normalmente fecha a mãozinha, tá? A Sofia, que eu esqueci o nome que eu dei pra ela antes, Eduardo, né? Tá, não tem os dedinhos, mas ela vai segurar igual o ursinho, tá? E a gente segura ele aqui. Faz a fotinho também mais de cima, você pode aproveitar e fazer o detalhe da mãozinha, a detalhe do urso, próximo à boquinha, ao rostinho, ao olhinho. E dentro dessa única variação, sem mexer o bebê, sem tirar ele da pose para que ele chore, para que ele se irrite, você consegue pelo menos umas 5, 6, 7 fotos diferentes do bebê. A gente pode também variar com a touquinha. Juntamente com o urso, a gente pode tirar, pôr a touquinha. Então essa é uma variável dessa pose, ok? Normalmente eu tiro o urso, ou eu coloco a touca antes do urso, depois tiro sem, depende do bebê, depende também do pacote que o cliente escolheu. A gente vai fazendo essas variações. A gente também tem a opção de deixar o rostinho do bebê um pouquinho para o lado. No caso aqui eu virei para minha luz, certo? E eu também teria que mudar o urso de lugar. Então eu também viro o urso para esse lado de cá. Gente, esses dedos dela não rolam no urso. O bebê é muito mais fácil que ela. Então essa seria uma variação sem mexer o bebê. E aí a gente tirou praticamente umas 10 fotos do bebê assim nessa pose. Agora eu vou estar mostrando a outra variação de pose, que é a pose do bracinho, que a gente vai usar as mesmas coisas, os mesmos acessórios, e eu acho bem bacana ela ser feita depois dessa pose. Por quê? Porque agora a gente acolheu o bebê, a gente enrolou ele no wrap e agora a gente vai tirar apenas a parte das mãos. Então a parte da cintura para baixo, as perninhas e tal, elas vão estar fechadinhas no wrap, onde facilita pra gente colocá-lo na próxima pose, que a gente tem só metade do bebê soltinho. Falando aqui sobre o newborn, ele ainda tá com o wrap, que é a parte bonita, que a gente vai retirar agora dela. Gente, eu pego na boneca como se não fosse um bebê de verdade. Não gosto disso. Mas vocês vão ver que no bebê de verdade é toda uma delicadeza diferente. O bebê super mais ajuda que a boneca. E aí eu vou desenrolar os bracinhos dele agora, tá? E eu vou colocar ele então na posição de bracinho pra baixo. Eu apenas puxo o wrap pra baixo, mas numas aulas no curso que foi sorteado também, a gente vai ter essa parte que é bem bacana, facilita um monte o trabalho da gente. E vocês vão ver como facilita a fotografia. A partir do momento que você soltou todo o bracinho do bebê, você já segura o braço, porque ele tem um reflexo e ele pode se abrir. E aí ele pode se abrir, ele pode chorar, ele pode reclamar. Nessa pequena baixada de wrap que a gente dá, às vezes ele já dá uma reclamada, ok? Então a gente já vai com cuidado e bem devagarzinho, tá? Então eu já pego o bebê metade posicionadinho e coloco ele na minha mão, já na pose, para somente colocá-lo no baldinho, tá? Então eu já deixo ele na minha pose na mão, mostrando que a parte tá toda enroladinha, as perninhas, então é uma parte que eu não preciso ficar cuidando com as perninhas, ele já tá bem encaixadinho, colocadinho.
Com o auxílio da assistente, a gente vai encaixar o bebê aqui. Quando eu encaixo o bebê, eu vou soltar o bumbum dele. Nessa hora, normalmente a cabecinha dele vai para trás. Então é nessa hora que a gente precisa de alguém para auxiliar. Aqui eu ainda tenho domínio total do bebê, tá? Sendo que se ele querer se jogar, alguma coisa assim, eu posso trazê-lo de volta, porque eu tô segurando ele. Mas a partir do momento que eu encaixo ele aqui dentro, eu já não tenho mais o domínio total do bebê. Então é bem importante ter ela nessa hora. Como eu não tenho assistente, digamos, né, eu seguro com outras partes do meu corpo o bebê. Então eu seguro a cabecinha dele com a minha bochecha. E aí eu encaixo ele dentro do baldinho. Tô falando que a boneca a gente quase mata ela, coitada. Nessa pose, a gente pode estar colocando, voltando ela a ser a Sofia, tá? A gente pode estar colocando a headband nela. Juntamente, tava o mesmo layer, então a gente vai manter a combinação. Eu tô segurando nela porque a gente nunca solta o bebê sozinho, tá? Por mais que a gente solte pra fotografar, mas a assistente sempre tá próxima pra qualquer movimento do bebê, tá segurando o bebezinho, tá ok? Tem horas que eu esqueço que ela é uma boneca, tem horas que eu lembro que eu acho que ela é um bebê de verdade, então dá tudo certo. Encaixando a headband, bem bonitinha, combinando. Aquele X-Cloth que eu utilizei antes, eu posso estar utilizando aqui, ó, para fazer apenas um acabamento dentro do baldinho, para não aparecer o wrap de amarração, certo? Ou apenas para dar um toque. Eu posso estar colocando totalmente dentro do baldinho ou deixando uma partezinha fora, pra gente tá tendo um detalhe, ok? Mais uma variação dessa pose seria com a mãozinha de fora, tá? Que seria o quê? Mantendo apenas o bebê com uma mãozinha e a outra caidinha aqui pra fora. Ajeitando a Sofia agora na pose aqui, eu deixo o bracinho dela harmônico. Gente, o bracinho não é jogado, o bracinho ele tem que ficar levemente caído, meio que pra frente. Até mesmo o da Sofia, ele fica direitinho aqui posicionado. Então o do bebê, ele também, ele tem que estar de forma assim agradável ao nosso olhar. Não tem que estar aquela cara de sofrência do bebê também, porque senão é uma fotografia que não tá confortável pra ele. Então não é uma fotografia bonita. O rostinho do bebê, ele tem que estar tranquilo. Fora, salvo alguns casos que eles já vêm brabinhos, saem de dentro da mãe brabinhos. Aí a gente mantém, porque é a característica do bebê. A outra variação da pose seria com um ursinho também, tá? Então a gente pode colocar o ursinho aqui, segurando, sempre cuidando dessa parte do bebê para ele não ficar sem uma proteção, principalmente no baldinho, porque o baldinho ele tem uma borda mais fina, mesmo eu colocando ele onde tem o puxadorzinho, que auxilia bastante. E aí mais uma variação. Lembrando aqui que a parte do X-Cloth a gente pode deixar de fora também para dar um acabamentinho, tá? Ou a gente pode variar colocando o X-Cloth totalmente embaixo para dar um outro acabamento, tá? Então isso são composições que a gente vai estar vendo em outros vídeos. Então, esse é mais um vídeo, mais uma dica de hoje de variação de poses que a gente consegue fazer. E se eu fosse entregar para o meu cliente hoje apenas a foto no baldinho, apenas tendo um baldinho, eu conseguiria entregar em torno de 15 a 20 fotos para eles. Diferentes, de angulações diferentes, é claro, mas o bebê na mesma pose, com diferentes toquinhas, com diferentes acessórios, tá bom? Então, muito obrigada por estarem nos acompanhando e até mais!